Durante a reunião de retrospectiva da sprint, os membros da equipe reclamaram que estavam sempre perdendo tempo tentando agendar reuniões de refinamento do backlog. Então, algumas palavrinhas-chave que a gente vai marcando aqui para vocês aprenderem ou recordarem, né? Retrospectiva da sprint, refinamento do backlog com o proprietário do produto. O gerente do projeto sugeriu a criação de um evento recorrente para corrigir o problema. Quando esse evento deve acontecer? E qual que é o problema, né? A não consecução, né? Não conseguir agendar reuniões de refinamento do backlog com o proprietário do produto, né? Só recordando rapidinho, quer dizer, para quem não sabe do que se trata, eu vou falar, para quem já sabe, é uma recordação, né? No Scrum a gente tem o PO, a gente que é um papel, né? Que é o Product Owner, o Scrum Master é um outro papel, e a gente tem o time, ou os desenvolvedores, né? Que são um terceiro papel, digamos assim. A gente tem um backlog, que é uma pilha de requisitos que tem que ser feitos, não? A gente tem um backlog do produto, e depois, dentro de uma sprint, a gente tem um backlog menorzinho aqui, que é o backlog da sprint. A gente puxa elementos, né, do backlog do produto para o backlog da sprint, para que eles possam ser implementados ao longo dessa sprint com o objetivo de cumprir uma meta, né, que é a meta definida para essa sprint. E o Scrum, gente, ele tem alguns eventos definidos. Então, são eventos do Scrum. E isso pode aparecer no ZampMP, tá? Porque eu sempre falo, o ZampMP bebe muito na fonte do Scrum quando o assunto é agilidade. Então, a gente tem o planejamento do sprint, às vezes o PMP chama sprint de iteração. Dica aí para vocês. Mas o planejamento da sprint é um evento. A Daily Scrum ou Stand-Up Meeting, né, a reunião diária ali de sincronização, não vou entrar em detalhes, mas é um dos outros eventos, né? A própria Sprint é um terceiro evento, a Sprint Review é um quarto evento e a retrospectiva é um quinto evento. Só que existe uma atividade que é muito importante, que é o seguinte: antes de começar uma sprint, né, e para popular esse backlog da sprint aqui, existe uma coisa chamada planejamento da sprint. Eu estou colocando só as siglas, né, gente, para não ter que ficar escrevendo aqui, não demorar muito tempo. Nesse planejamento da sprint, eu vou definir, né, o que vai ser feito, qual que vai ser a meta dessa sprint, quais são os elementos que vão ser puxados, e fazer já uma espécie de planejamento inicial dentro dessa sprint. Só que o que acontece? Fica muito difícil a gente fazer esse planejamento aqui de uma forma efetiva se a gente não tiver uma ideia mais ou menos clara do que é para ser feito, do que está aqui nesse backlog do produto. Então, não existe uma atividade que pode ser feita a qualquer momento, que é o refinamento do backlog do produto. Então, como ela pode ser feita a qualquer momento, a resposta é a letra D. Né? O Scrum Guide até diz que é uma boa você fazer o refinamento do item em uma ou duas sprints anteriores a esse item. Então, ao contrário do que algumas pessoas acharam, esse refinamento ele não precisa ser feito logo antes do planejamento. Então, vamos supor que o planejamento da sprint, vamos supor que a gente tem uma sprint de 2 semanas, né? E a cada 2 semanas, na segunda-feira, a gente faz o planejamento da sprint. Eu não preciso fazer o refinamento necessariamente na sexta ou na quinta. Eu posso fazer na segunda da outra semana. É claro que não é bom eu ficar fazendo refinamento muito antes, porque é aquela história, né? O nosso ambiente está cada vez mais ágil, está cada vez mais incerto. Então, se eu começo a refinar uma coisa muito antes, pode ser que depois eu descarte aquele elemento, ou pode acontecer da gente refinar e depois esquecer o que foi discutido naquele refinamento, né? O trabalho do conhecimento ele tem um problema muito sério, que é a perecibilidade do conhecimento. Ele é perecível, igual uma banana apodrece, né? Se eu definir o que é para ser feito, né, em relação a um determinado item, sei lá, há 4 meses atrás, e vamos esquecer. Então, é claro que não é uma boa ideia você fazer isso muito antes, mas também não precisa ser logo antes do planejamento, né? Pode ser feito a qualquer momento durante a sprint, preferencialmente na sprint anterior, ou no máximo, né, uma segunda sprint anterior aí a data daquele planejamento, tá? Então eu aproveitei, aqui é o que eu sempre falo, o meu objetivo aqui não é responder a questão, pronto, a letra D, se fosse assim, ia ser uma porcaria essa aula, não faria sentido nenhum vocês estarem aqui. É legal vocês estarem porque, olha só, a gente meio que deu um resumão do Scrum, falamos sobre o refinamento, que é um item super importante, e ele na verdade, gente, independente da metodologia que você utilize, eu
tenho, né, alguns clientes de mentoria, vou falar mais a respeito disso, que a gente deve estar abrindo mais 1 ou 2 vagas aí. É um trabalho que eu entro, né, em conversas específicas com a pessoa ali para entender a realidade dela, para implementar o Scrum e o Kanban, principalmente. E tem um lugar que a gente está implementando o Kanban, e há um problema de refinamento lá também, né? Os itens, né? Digamos, o líder da equipe chega para conversar com as pessoas, para fazer o repasse, para fazer a definição do que tem que ser feito numa semana ali. Na hora do que no Kanban a gente chama isso de replenishment, né, ou reabastecimento, né, seria meio que o equivalente, mais ou menos equivalente ao planejamento da sprint aí, não é exatamente a mesma coisa, mas daria para fazer uma certa analogia. E se você chega nesse momento do replenishment do reabastecimento, sem o refinamento daquilo que é para ser feito, sem ter pensado um pouco a respeito, aquela reunião vira um porre, se ninguém sabe direito, né, que horas que aquilo vai acabar, porque fica uma discussão gigantesca e não se pensou naquilo a priori, tá? Então, basicamente, a melhor resposta aí é a letra D. E se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, você tem interesse em gerenciamento de projetos, você tem interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP, né, para quem ainda não tem experiência em gerenciamento de projetos, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas 2 certificações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que você pode clicar, saber mais a respeito desse curso, tem um vídeo explicativo, então vai lá, assiste ao vídeo, logo abaixo tem um formulário para que você já possa fazer a sua pré-inscrição, a gente vai entrar em contato com você para que você possa efetivar a inscrição. E por que é importante isso? A gente vai começar uma nova turma no dia 7 de novembro, mas o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. E assim que você efetivar a sua inscrição, você já pode começar os seus estudos, né? Então você começa desde já os seus estudos numa turma que está em andamento e quando começar a próxima turma, que é a turma 35 lá em novembro, você vai poder participar dela integralmente. Então, o quanto antes, mais barato você vai pagar, mais tempo de acesso você vai ter e mais tempo de suporte comigo você vai ter também. Vai lá e manda ver agora mesmo.